Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula 14 sobre tratamento de água e esgoto. Lembrando que na nossa aula 13 tivemos material de estudo, tivemos exercícios e eu realmente espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, fazendo os exercícios, estudando os materiais, tirando dúvidas, porque tudo isso é muito importante para a aprovação de vocês. Então, hoje vamos começar a nossa aula e lembrando que não vamos utilizar o material da Exag para essa aula de hoje, tá? E apenas a lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, além do material da nossa aula de hoje, né, que é a apresentação de slide. Então vamos começar falando sobre tratamento de água e esgoto. Bom, água para abastecimento público. A água para uso humano deve atender a rigorosos critérios de qualidade, de modo a não causar prejuízo à saúde de seus consumidores. Uma água própria para este fim é chamada de água potável e as características a que a mesma deve atender são chamados padrões de potabilidade, estabelecidos pela Portaria número 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. Além dos padrões de potabilidade, devemos considerar os critérios de qualidade dos mananciais de água destinada ao abastecimento humano. Esta é a chamada água potabilizável, ou seja, o que pode se tornar potável após tratamento convencional. Devem ser estabelecidos limites de impurezas para a água potabilizável, de modo que as técnicas convencionais de tratamento possam minimizá-las, tornando-a potável. Então, a Portaria 2914 estabelece padrões de potabilidade, né? Como que a água, as características daquela água que ela pode ser consumidas, né, sem prejudicar a população que está recebendo essa água. E além disso, existem águas que podem se tornar potável, né? Que vão ser atendidos pelo CONAMA 357 de 2005. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Exigências para a água ser considerada potável. Deve-se atender, né, isso aqui é de acordo com a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, tá? Então, essas exigências estão baseadas nessa portaria. Deve-se atender aos padrões estabelecidos para parâmetros físicos, cor e turbidez, químicos, cloro livre e pH, microbiológicos, contagem de bactérias heterotróficas, coliformes totais, Escherichia coli, organolépticos, que seria sabor, odor e aspecto, cianobactérias ou cianotoxinas e radioatividade. Então, esses são basicamente os padrões estabelecidos para os parâmetros da água, né? Para que ela seja considerada uma água potável. Então, vamos falar de alguns deles. Vamos falar aqui sobre a cor aparente, né? A cor é uma característica física e estética. Quando a água apresenta alguma coloração, em geral ela é decorrente da existência de substâncias dissolvidas no líquido, já que a água potável deve ser incolor a olho nu. Então, essa cor aparente, ela vai se dar por alguma coisa que tem na água que não deveria estar ali. Porque se essa cor, essa substância está numa quantidade tal que está causando uma coloração nessa água, tá errado, não deveria. Então, por isso que a cor aparente, né, esse aspecto físico, né, que a gente vai perceber a olho nu, por exemplo, vai determinar se aquela água ela está apta para ser consumida ou não, se ela é potável ou não. Outro parâmetro é a turbidez. A turbidez é um parâmetro físico que mede a propriedade óptica de absorção e reflexão da luz. Ele funciona como um importante parâmetro das condições adequadas para o consumo da água. Essa característica é avaliada pela quantidade de partículas em suspensão que interferem na propagação da luz pela água. Então, perceba que a gente tem ali uma água em um tubo transparente, por exemplo. Então, ali a gente tem um tubo transparente. E aí, você vai emitir uma luz, né, um feixe de luz sobre essa água, e aí, de acordo com alguns aparelhos, né, vamos determinar se a quantidade de luz que está passando, né, vamos dizer assim, passando sobre esse tubo com água, né, transparente, né, com esse tubo transparente com água dentro. E aí a gente vai determinar a turbidez, né. Se tem muitas partículas em suspensão ali, está atrapalhando a passagem de luz, né? Então, é assim que a gente vai saber se ali aquela água ela é considerada potável ou não, se ela está apta para consumir ou não, porque tem ali partículas em suspensão tal que impede a passagem de luz, ok?
Cloro livre. O cloro é adicionado à água durante o tratamento feito na estação de tratamento de água, né, da ITA, em quantidades seguras para consumo humano. Então, tem uma quantidade ali que ela deve ser adicionada. Por isso, a presença desse elemento é um indício de que a água passou pelos processos de desinfecção e está pronta para ser distribuída à população. Então, se tem cloro, você sabe que ela passou pelo processo de desinfecção. Então, ela está legal, né? Ela está pronta para distribuição à população. Então, ela é uma água potável, desde que atenda a quantidade, né? O nível, a quantidade de cloro adicionada está de acordo com os padrões, né? Que não seja nem muito elevado e nem também muito inferior. Tem que estar ali no padrão considerado pela portaria 2914. O pH também, né? Que é o potencial hidrogeniônico da água, que mede a concentração de íons H+, né, em uma solução. Essa característica indica se a água está ácida, que é o pH baixo, né, inferior a 7, neutra, quando o pH está igual a 7, ou alcalina, com o pH alto, né, elevado, né, a mais do que o 7, né. E os micro-organismos presentes. Os coliformes totais são micro-organismos presentes naturalmente na água, no solo e na vegetação, e a presença deles na água não significa risco imediato à saúde, porém é um sinal de contaminação. Ou seja, se é um sinal de contaminação, então indica que a água não é potável. Então, esses micro-organismos, eles vão te mostrar também parâmetros, né? Pode ser indicadores, né, que a água está contaminada, ou pode ser micro-organismos patógenos. Então, a gente tem que estar atento a isso também. A água, ela é uma fonte de vida, né, importante para o funcionamento e manutenção do corpo, também é importante na produção industrial, na geração de energia, funcionamento dos ecossistemas, né, a irrigação também na agricultura, e também temos o ciclo da água, né, e vai especificamente na formação de chuva e umidade do ar. Então, a água ela é muito importante para muitas coisas, né, então, assim, é muito importante o tratamento da água, né, o tratamento de esgoto. A disponibilidade, né, da água, né, 70% da superfície do planeta são constituídos de água. Talvez esses valores estejam um pouquinho diferentes, tá? 2,5, né, da água total presente no planeta é água doce. E desses 2,5, 98% são de águas subterrâneas, tá? Poluição da água. A água contaminada é um poderoso veículo de transmissão de doenças. As doenças relacionadas com a água têm diversas origens e são causadas principalmente por bactérias, vírus ou parasitas. As doenças veiculadas pela água podem ser contraídas bebendo água contaminada, comendo alimentos lavados com essa água. Então, não é só consumindo, não é só bebendo essa água que você vai... você pode ser contaminado, né, com alguma doença. Comendo alimentos lavados com sua água também, e também só de se banhar nessa água também você pode estar contraindo uma doença por conta da água. Então, é muito importante você saber que água você está consumindo, né? Qual é a água que você está em contato, tá? Tratamento de água. Toda água deve ser tratada? Não, né? Depende da finalidade para a qual a água se destina. E a água para abastecimento, né, da população que chega na sua casa, ela deve ser tratada sim. Fontes potáveis, né, fontes de água potável, sofrem processo de desinfecção apenas. Agora, fontes não potáveis sofrem pelo processo na estação de tratamento de água, né, que são as ETAs, tá? Então, lembre-se disso. Fontes de água para abastecimento. Temos as águas superficiais, né? As águas que se acumulam na superfície e ao escorrerem formam os lagos, rios, riachos, né? Principais fontes de água potável, porém são mais expostas à poluição, né? É mais fácil ser poluída porque está mais próxima dos seres humanos, das indústrias, enfim. Agora, as águas subterrâneas são águas que penetram no solo e formam os lençóis freáticos, e as águas continentais, por estar abaixo ali do solo, por se penetrar no solo, elas são mais difíceis, né, de ser expostas à poluição, tá? Mas pode acontecer, tá? Resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005. Essa resolução é muito importante. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Resumindo,
a resolução CONAMA, ela vai classificar os corpos hídricos, né? Ela vai dizer qual é o estado desses corpos hídricos, né? Corpos de água, fornecer um parâmetro, né, de como lidar com eles. E, enfim, resumindo, né, o CONAMA 357 é isso daqui, né? São as classes, né? Classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Quanto mais próxima da classe especial, melhor é a condição da água. Quanto mais próxima da classe 4, pior a condição da água, tá? Vou deixar isso daqui para vocês lerem depois. Eu peço para vocês que vocês leiam isso aqui depois, porque é um resumo, assim, basicamente o que fala o CONAMA 357. São, se eu não me engano, 36 páginas, tá? É muito importante se vocês quiserem ler depois, mas eu recomendo que vocês leiam pelo menos esse slide aqui, tá? Fazendo favor, e vai ajudar muito vocês. E eu acredito que ajuda muito vocês saberem disso. Não só para vestibular, tá, gente? Não só para vestibular, mas para a vida, tá? Isso é muito importante. Aqui um resuminho do slide anterior, tá? Água para abastecimento público. A classe especial ela é destinada ao abastecimento para consumo humano com desinfecção. Então, apenas a desinfecção deixa essa água boa para consumo, né, para abastecimento público. A classe 1, ela vai necessitar de tratamento simplificado, né? Para o abastecimento para consumo humano, ela vai precisar do tratamento simplificado. Então, é um tratamento mais simples, né? A classe 2, ela já vai precisar do tratamento convencional, tá? Que seria as nossas letras, tá? A classe 3, ela vai precisar do tratamento convencional e, dependendo, ela vai precisar do tratamento avançado. Agora, a classe 4, ela não é destinada para consumo humano. Então, mesmo com tratamentos, ela não é suficiente, né? A qualidade dela não vai ser suficiente para chegar na sua casa. Então, ela não é destinada, mesmo com tratamento convencional, mesmo com tratamento avançado, ela não é potável, ela não é destinada para abastecimento público, tá? Lembrem-se disso, isso aqui é muito importante. E quanto pior for a qualidade da água, quanto mais próximo da classe 4 esse corpo hídrico está, né, mais caro é o tratamento dessa água, maior é a geração de resíduos desse tratamento, mais lento é o processo de tratamento, porque ela é mais poluída, maior será o cuidado e preocupação, mais intenso será o monitoramento do tratamento e entre outros aspectos. Então, quanto mais poluída, quanto pior foi a qualidade dessa água, mais difícil é para você tratar. É por isso que temos que cuidar dos nossos corpos hídricos, né? O nosso consciente, né, de não poluir, não jogar lixo, não despejar esgotos, né? Se você trabalha numa indústria, a indústria não pode despejar, né, os rejeitos em qualquer lugar, de qualquer forma, ele deve ser tratado para ser descartado do ambiente, tá? Essas coisas, ela é muito importante porque quanto pior for o estado, né, dessa água, quanto pior for a qualidade, quanto maior for a poluição, mais problemas, né, mais transtornos vai causar, e principalmente em questão financeira. É muito caro para tratar a água com tratamentos avançados. Gera muito custo. E vamos falar sobre o Rio Tietê, né? Além do Rio Tietê fica no estado de São Paulo, também é falado muito se eu não me engano, bacia de Guanabara, né, que fica no Rio de Janeiro. Não tenho certeza se é esse o nome, mas são os mais poluídos, né, por se tratar de grandes metrópoles. E esse trecho aqui eu tirei de uma notícia, tá? Vocês podem copiar e colar e vocês vão achar isso aqui no Google, tá? Se eu não me engano, essa daqui é uma notícia de 2009, mas eu achei legal a forma como tratou, né? Então, introduziu o tema. Então, vamos lá. O Tietê, com seus 1.150 quilômetros de extensão, é o maior rio do estado de São Paulo, mas na região metropolitana é um dos mais poluídos e está completamente morto. O que causou tanto estrago foi a expansão desordenada da cidade e o consequente despejo de esgotos residenciais e industriais diretamente no rio. Para limpar a bacia hidrográfica que corta a cidade paulistana, seria necessário melhorar o sistema de canalização da região. Com esse objetivo, em 1992, foi criado o Projeto Tietê, administrado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, né, a Sabesp. Então, desde 92 tem esse projeto, iniciou-se essa preocupação, né, de tratar o Rio Tietê, porque realmente não tem vida ali naquele lugar, né, de tanta poluição, tantos despejos de esgotos,
não só de residência, mas de indústria e, enfim. Tudo isso fez com que a poluição do rio Tietê seja tal que alguns anos atrás tinha pesquisadores, eu acredito que até hoje, não classificam ele nem como classe 4, porque nem para classe 4 ele serve, né? Então, se vocês... deixa eu voltar aqui. A classe 4, aqui, ela pode ser destinada à navegação e à harmonia paisagística. Não é harmônico o rio Tietê, né? O cheiro é realmente desagradável, né? Ficar próximo ali é uma sensação insuportável, porque não é legal. Então, nem harmônico não é. Então, não dá para classificar como classe 4. Então, vários pesquisadores queriam classificar eles como uma classe ainda mais elevada, porque realmente nem se enquadra na classe 4. Mas ele é classificado, né, como a classe 4 por falta de uma outra mais adequada, tá? E aí, esse trecho aqui é de uma notícia de 2021. Se vocês quiserem, eu disponibilizo as duas reportagens, né, para vocês. Eu acho que é válido vocês pesquisarem sobre isso, vocês lerem sobre isso, porque é um assunto atual, né? A despoluição do rio Tietê é algo importante para sabermos, né? E eu acredito que pode ser que caia alguma questão no vestibular sobre isso também, tá? Então, a despoluição do rio Tietê em São Paulo já consumiu 2,156 bilhões dos cofres públicos, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, TCE, que acompanha a situação dos contratos da Sabesp. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais poluído for, maior é o gasto para tratamento, né, desse corpo hídrico. Então, estamos em 2021 e já se gastou mais de 2 bilhões com despoluição. E ainda, né, o estado do rio Tietê ainda não é legal, né, o cheiro ainda é ruim, né, ainda continua na classificação 4, tá? O projeto começou já faz quase 30 anos, tem 28 anos então, né? E nosso maior objetivo é buscar coletar e tratar o esgoto das famílias. Desde que o projeto começou, a gente tem feito uma avaliação ano a ano e a gente já conseguiu agregar ao sistema de tratamento, conectar o tratamento, mais de 12 milhões de pessoas. A nossa expectativa é que, até o final dessa década, a gente já tenha contemplado o sistema de saneamento aqui na região metropolitana de São Paulo. Tem muito trabalho ainda nos próximos anos, disse Andréa Ferreira. Então, nessa mesma reportagem, fala que nem se pode estimar quando que o rio Tietê ele pode ser potabilizável, né? Porque, por mais que eles estão gastando tanto, né, nesse processo de despoluição, ainda assim nem se sabe quando ele vai poder ser potabilizável, né? Ele vai poder ser destinado a abastecimento público, porque, né, é demais, né? Então, muitos anos ainda pela frente nesse processo de despoluição do rio. E fica aí, né? É difícil, né, gente? É difícil. Vai muito gasto, vai muito tempo, vai muitos processos e é isso, tá? Eu aconselho vocês estarem vendo sobre isso, tá? É importante. Conceitos importantes. Através da portaria número 2.914 de 2011, foram definidos os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Primeiro, água para consumo humano. Água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem. 2. Água potável. Água que atende ao padrão de potabilidade estabelecido da portaria número 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde e que não ofereça riscos à saúde. 3. Água tratada. Água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, né, podendo ser processos físicos e químicos, visando atender ao padrão de potabilidade, né, que é o definido pela portaria 2.914. 4. Sistema de abastecimento de água para consumo humano. Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Então, desde a captação, onde essa água é coletada no corpo hídrico, até a distribuição, né, na cidade, nas casas. Esse é o sistema de abastecimento de água para consumo humano. Então, 5. Controle de qualidade da água para consumo humano.
conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção dessa condição. Tipos de tratamento. Nós temos tratamento com simples desinfecção, adição de cloro na água antes da distribuição à população, processo conhecido como cloração. Tratamento simplificado, adição de cloro e flúor na água antes da distribuição à população, processo conhecido como fluoretação. Tá? Por que adicionar flúor na água? Porque, por conta de incidências de cárie, da população, de todo mundo, principalmente essa preocupação com bebês, tá? E assim, a adição de flúor na água reduz, assim, os gastos, assim, nem como comparar a redução de gastos com tratamentos odontológicos. Então, assim, é uma diferença, assim, gigante. Então, a adição de flúor na água é muito importante por isso, porque, por exemplo, R$1 que você gasta adicionando flúor na água pode reduzir gastos com tratamentos odontológicos, assim, por cima, em, tipo, R$80, sabe? R$1 para R$80 é muita diferença, né? Vamos lá. Então, é por isso que a adição de flúor, a fluoretação é muito importante no processo de tratamento de água. Tratamento convencional. A água bruta passa por tratamento completo em ETA, dotado dos processos de floculação, decantação, filtração, correção de pH, desinfecção, que é a cloração, que é mais utilizado, no processo de desinfecção, e a fluoretação, antes de ser distribuída à população. E temos tratamento avançado, clarificador de contato, pré-oxidação, flotação, centrifugação e membranas filtrantes. Então, assim, basicamente, são esses os nossos tratamentos de água. Temos aqui um esquema, de estação de tratamento de água, a ETA. Basicamente, ela tem a represa, onde vai captar a água, Depois temos ali a parte de captação e bombeamento, onde essa água vai ser coletada. Depois passamos por o processo de pré-cloração, pré-alcalinação e coagulação. Depois entramos na floculação, decantação, filtração, cloração, fluoretação, que vai adicionar o cloro e o flúor. Reservatório para posterior distribuição, na rede de distribuição que chega nas cidades. Vamos lá. Etapas do tratamento de água. Vamos começar pela captação e bombeamento, lembrando que esse tratamento de água se refere à ETA, a estação de tratamento de água. Então, essas são as etapas básicas das estações de tratamento de água. E vai ser de acordo com o corpo hídrico da onde você está captando essa água, de onde você está coletando essa água. Lembra das classes do CONAMA 357, tá? Então, vamos lá. Captação e bombeamento. A água passa por um sistema de grades que impede a entrada de elementos macroscópicos grosseiros no sistema. Após a captação, a água é bombeada para as estações de tratamento de água. Então, primeiro ali tem uma grade, de separação. Tem as partículas maiores, macroscópicos, grosseiros, vão ficar retidas ali nessa placa, nessa grade, e essa água vai entrar para a estação de tratamento de água através do bombeamento, Então, temos a pré-cloração, a adição de cloro assim que a água chega à estação para facilitar a retirada de matéria orgânica e de metais. Depois nós temos a pré-alcalinização, que essa água normalmente vai chegar ácida na estação de tratamento de água. Então, a adição de cal ou soda à água para ajustar o pH aos valores exigidos para as fases seguintes de tratamento, para que as próximas fases do tratamento seja eficiente, tá? Para que o pH ácido da água não atrapalhe o processo de tratamento. Temos a coagulação, a adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água para provocar a desestabilização elétrica das partículas de sujeira, facilitando sua agregação. Aqui temos uma equação já balanceada, da adição de sulfato de alumínio, reagindo com água. Então, temos um sulfato de alumínio reagindo com 6 moléculas de água, produzindo hidróxido de alumínio, mais 6 íons de hidrogênio
e 3 íon sulfato, tá? E a coagulação, né, vai promover a remoção da turbidez orgânica e inorgânica, que não pode ser eliminada por simples sedimentação, né? A sedimentação, ela vai ser com a gravidade, ela vai ocorrer com a gravidade. Essa água, ela vai se manter ali num tanque, né, de sedimentação ou de decantação, e aí a gravidade vai proporcionar que as partículas, elas sedimentem, elas vão para o fundo com a ação da gravidade, né? E aí ocorre, né, essa remoção. Remoção de cores aparente e verdadeira da água. Temos também a eliminação de bactérias, vírus e organismos patógenos suscetíveis de serem separados por coagulação, eliminação de algas e plânctons presentes na água, eliminação de substâncias produtoras de gosto e odor na água. Então, esse processo de coagulação é extremamente importante, né? O que vai acontecer é que esses coagulantes vão proporcionar, né, coágulos, né, vão formar coágulos, né, de sujeiras, daquilo que não é de interesse para permanecer, né, nessa água, então as sujeiras e enfim, e aí para posteriormente ser retirados. Temos aqui a floculação, é o processo onde a água recebe uma substância química. Este produto faz com que as impurezas se aglutinem, formando flocos para serem facilmente removidos. Então, a coagulação, floculação. Os coagulantes químicos para reduzir as forças que mantêm separadas as partículas em suspensão e promover a colisão entre as partículas desestabilizadas pelo transporte de fluidos. O que vai funcionar é que vamos formar coágulos, vamos formar flocos de sujeiras que vão estar ali em suspensão, né? Então, vai estar ali, né, misturado na água. Então, posteriormente, no processo de decantação, elas vão, na ação da gravidade, se depositar ao fundo para que sejam retiradas depois. Aqui temos um tanque de decantação, né, ou um tanque de sedimentação. Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a água, caem, né, ao fundo do tanque e se depositam no fundo desse decantador. E aí a água, ela vai passando, né, na parte superior. Então, ela vai para outro tanque, né, ali na parte superior, numa fresta que vai ter ali para ela passar. Então, as sujeiras, elas vão ficar ali no fundo, retidas ali no fundo. Depois, essa água vai passar pela filtração. Nesta fase, a água passa por várias camadas filtrantes, onde ocorre a retenção de flocos menores que não ficaram na decantação, né, seriam o que a gravidade não sedimentou. A água, então, fica livre de impurezas. Essas 3 etapas, floculação, decantação e filtração, recebem o nome de clarificação. Nesta fase, todas as partículas de impurezas são removidas, deixando a água límpida, mas ainda não está pronta para ser utilizada. Para garantir a qualidade da água, após a clarificação, é feita a desinfecção. Então, aqui a gente passa, né, por essas várias camadas filtrantes, né, na filtração, tá? Então, vamos para a desinfecção. Aqui, temos a cloração e a fluoretação, que são, né, a cloração é o processo de desinfecção mais utilizado. A cloração consiste na adição de cloro, né, por isso se chama cloração. Este produto é usado para a destruição de micro-organismos presentes na água. E a fluoretação, né, que é uma etapa adicional, onde o produto aplicado tem a função de colaborar para a redução de incidência da cárie dentária. Lembrando que isso reduz muito mesmo os gastos com tratamentos odontológicos, tá, gente? Não se esqueçam disso. É para isso que serve a fluoretação, tá? Considerações sobre a desinfecção da água. A desinfecção ocorre para assegurar que a água esteja livre de micro-organismos patógenos. Os processos utilizados têm vantagens e têm desvantagens, né? E isso é normal. E a cloração é a mais utilizada. Por isso que nem se falam, às vezes, de desinfecção da água. Já fala diretamente sobre cloração da água. A desinfecção de águas destinadas ao consumo humano pode ser realizada dependendo da ação ou mecanismo de destruição por 2 grupos principais de desinfetantes, que é os agentes químicos e os agentes físicos. Os agentes físicos promovem a aplicação direta de energia sob a forma de luz ou calor. Temos aí a radiação solar, radiação UV, radiação gama e a fervura, né? Que às vezes é o que a gente pode fazer na nossa casa mesmo, né? Coletar essa água e realizar a fervura, que também é um processo de desinfecção.
E temos também os agentes químicos, né, que são elementos ou compostos com potencial de oxidação. Então, temos íons metálicos, como a prata, temos os halogênios, que é o cloro, bromo e iodo, por exemplo, e temos o ozônio, tá? Agentes físicos. Atividade antimicrobiana, solubilidade, estabilidade, inocuidade para o homem e os animais, ausência de combinação com material orgânico estranho, então não vai reagir, né, com outros materiais presentes na água, apresenta toxicidade para os micro-organismos em temperatura ambiente, ausência de efeitos corrosivos e tintoriais, disponibilidade e baixo custo. Então, são essas as vantagens, né, dos agentes físicos. O modo de ação dos agentes desinfectantes: lesão da parede celular, alteração da permeabilidade celular, inibição da ação enzimática e alteração das moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos. Aqui nós temos a desinfecção com o cloro, tá? O gás cloro reage quase completamente com a água, formando o ácido hipocloroso. Temos aqui a reação, tá? Em pH mais alcalinos, o ácido hipocloroso se dissocia, né, formando íon H+, e OCl-. A desvantagem é que o cloro reage com substâncias orgânicas presentes na água, produzindo trialometanos, né, sendo ali o THM, né, que são trialometanos, né, que é o CHX3, né. O X ele pode ser cloro-bromo ou uma combinação dos dois, né. Uma outra desvantagem é que se a água contém fenol ou um derivado, o cloro substitui facilmente os átomos de hidrogênio do anel para dar lugar a fenóis clorados que, além do gosto e odor serem ofensivos, né, tem gosto e odor ruins, também são tóxicos. Então, troca-se cloro por dióxido de cloro quando a água bruta está contaminada com fenóis. Entretanto, o uso de dióxido de cloro não é uma cloração propriamente dita, tá? A desinfecção com dióxido de cloro também tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que, assim como o ozônio, não pode ser estocado por ser explosivo. Pequenas frações de dióxido de cloro são convertidas em íons ClO2- e ClO3-, cuja presença residual na água pode causar problemas. Então, né, tá aí a desvantagem. Mas também temos vantagens, onde o dióxido de cloro não é um agente de cloração, geralmente não introduz átomos de cloro nas substâncias com as quais reage, oxida a matéria orgânica formando quantidades muito menores de subprodutos orgânicos tóxicos, quando é usado o cloro molecular, né? Então, tem essa diferença aí. Então, também tem vantagens, né? Tem que se analisar todos esses parâmetros, né? Outros tipos de desinfecção, temos aqui o ozônio, né, poderoso agente oxidante, mais rápido que o cloro na inativação das bactérias, não produz toxinas. Temos aqui, né, onde passa, né, o ar, né, e a saída de ozônio, né, como funciona, né, essa desinfecção. E temos aqui ultravioleta UV, substitui o cloro e o ozônio na desinfecção da água, mais utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Na desinfecção, ocorre uma redução na concentração de patógenos para níveis não infecciosos, podendo atingir vários níveis de redução. E aqui temos aqui a ação, né, do ultravioleta UV no material genético, né? Então, é isso. Vamos falar sobre tratamento avançado. O tratamento avançado se inicia por ozonização, né, que é o uso de ozônio, seguida de filtração por carvão ativado destinada à melhora das condições organolépticas da água. O ozônio proporciona efeitos biocidas e oxidantes eficazes para eliminar micro-organismos, além de oxidar a matéria orgânica e outros compostos, favorecendo sua retenção nos filtros de carvão ativado. Na etapa de filtração por carvão ativado granular, eliminam-se por adsorção compostos orgânicos e óxidos metálicos. Cerca de metade da vazão tratada até este ponto é encaminhada a tratamento por membranas. Inicialmente, é ajustado o pH de modo a maximizar a primeira etapa das membranas de ultrafiltração, né, que são a UF, para a etapa de osmose reversa. A água proveniente da ultrafiltração necessita ser submetida a um condicionamento, visando proteger a integridade das membranas de osmose reversa. Para tanto,
A água é inicialmente submetida à radiação ultravioleta, à adição de reagentes, filtração em filtros de cartucho e novamente ultravioleta. A radiação ultravioleta aplicada antes da adição dos reagentes tem função desinfectante para eliminar bactérias e vírus remanescentes das etapas anteriores de tratamento. Os filtros de cartucho, cujo tamanho de poro é superior às das membranas de ultrafiltração, têm o objetivo de oferecer uma proteção adicional às membranas de osmose reversa, em caso de fuga de sólidos em suspensão na etapa de ultrafiltração. A radiação ultravioleta final é um cuidado adicional de desinfecção da água emanada dos filtros de cartucho por eventual ressurgimento de bactérias. Na etapa de osmose reversa, são esperadas, além da eliminação de bactérias e vírus porventura remanescentes, a eliminação de compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água, alcançando valores de condutividade e de toque, né, que é o carbono orgânico total, extremamente baixos. Então, esses valores de condutividade e de carbono orgânico total são alguns parâmetros também estabelecidos, né, para que a água seja considerada potável. Então também é estabelecido pela Portaria 2.914, tá? Os valores de condutividade e de carbono orgânico total. A água resultante deve ser equilibrada carbonicamente para que não seja agressiva nem incrustante, né? Não seja agressiva no sentido de ser inerte, né? Não reagir posteriormente com outros compostos, e nem incrustantes, né? Para que nessa água que foi tratada, né, essa água resultante, não tenham substâncias que vai formar crostas, por exemplo, né, nas paredes de tubulação, né? Ou na onde essa água vai ser armazenada, seja em reservatórios, em tanques, ou mesmo na caixa d'água. Né? Não é legal essa água ter substâncias que formam essas crostas, né? Então, essa água seja incrustante, isso não é legal. No reservatório final se dará a cloração, que assegurará a eliminação de todo o conteúdo de amônia proveniente da etapa de ozonização, filtração por carvão ativo, garantindo-se também a desinfecção total da água. Aqui embaixo nós temos aqui um exemplo, né, de diferença do que seria a osmose para a osmose reversa, que também é chamada de osmose inversa. O que acontece na osmose é que temos aqui uma água bruta, e do outro lado, nós temos uma solução concentrada e temos uma membrana semipermeável, né? Então, ela tem uma permeabilidade ali que seja possível passar, né, os poros dessa membrana faz com que a água passe por outro lado, né, por esses poros. Então, o que acontece é que, aonde a solução está mais concentrada, então temos maior quantidade de substâncias, né, com essa água. Então, o que acontece é que a água da solução inferior, né, com a solução menos concentrada, vamos dizer assim, vai passar para outro lado para que a concentração, né, dessas duas águas separadas por essa membrana sejam iguais, né? Então, estabelecer ali uma balança para que essas concentrações se igualem. Então, é assim que funciona a osmose. A água vai passar para outro lado de modo a igualar a concentração das duas soluções de água. O que acontece na osmose inversa, ou também chamada de osmose reversa, é que temos uma bomba ali de pressão. Então, essa pressão vai fazer com que ocorre ao contrário. A água da solução mais concentrada é que vai passar para outro lado, ok? Então, purificando a água, né? Então, a água vai estar ali mais pura. Aqui nós temos um esqueminha de uma estação de tratamento avançado de água, projeto transformar esgoto em água potável. Então, primeiramente, essa água está saindo das residências aqui, né, da cidade, né, é um esgoto. Vamos passar essa água por uma membrana de ultrafiltragem, faz o primeiro processo de tratamento eliminando resíduos sólidos, substâncias orgânicas, produzindo água de reuso. Então, depois dessa membrana de ultrafiltragem, vamos passar ao tanque de alimentação, é o reservatório da água de reuso, que chega previamente tratada pela EPAR Capivare 2, né, que é onde esse esquema foi retirado. Nós vamos passar depois para o filtro poroso, filtra partículas sólidas, depois para a câmara fotoquímica, né, radiação de ultravioleta, que é associada à ação
da H2O2, né, que seria H2O2, promove um tratamento combinado para a eliminação de resíduos de substâncias orgânicas, fármacos, pesticidas, né, e etc. Depois, para a osmose reversa, elimina a cor, micro-organismos e sais de água. Depois, para um tanque permeado, a água tratada pela osmose recebe peróxido de hidrogênio para passar pelos raios ultravioleta. Né? O peróxido de hidrogênio é o H2O2. Depois vamos passar por carvão ativado, garante a eliminação completa de substâncias ainda presentes. Depois, para o cloro, né, o processo de cloração, agente de proteção e desinfecção que mantém a água protegida para o uso. Depois, essa água, né, está pronta. Ok? Lembrando que isso é caro. Não se esqueçam disso. Tratamento da linha sólida. Desidratação mecânica de lamas. O que seriam essas lamas? O lodo residual. Lembra no processo de decantação, né, que tem ali a sedimentação, onde material particulado, né, os resíduos, né, o que não é de interesse, vai se acumular no fundo do tanque de decantação, e aí ele tem que ser destinado para algum lugar, não é? Então, essas águas residuais resultantes da lavagem dos filtros, assim como as lamas provenientes do processo de decantação, são encaminhadas para a desidratação mecânica de lamas e transportadas para um destino final adequado. Então, vai submeter a uma desidratação, retiragem, né, da água ali resultante, né, que está ali junto, né, com essa matéria que ficou ali, né, esse resíduo, e vai ser transportada para um destino final adequado. Né, ele tem que receber, né, esse destino, né. A remoção desse lodo, né, pode ser chamada também de lodo, pode ser manual, pode ser hidráulica, né, por pressão hidrostática, onde você vai fornecer ali pressão de água, né, para retirada desse lodo, ou pode ser mecânica, com raspadores, né, muito comum raspadores, ou sifão flutuante. E é isso, muito obrigada. Se você tem dúvida, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês. Coloquem o nome completo aqui de vocês nos comentários, é muito importante, tá? Registrar a presença. Façam simulados, tá, gente? Esse final de semana agora tem a segunda parte, o segundo dia do simulado. Temos aí exatas, né? Ciência da natureza e matemática. Tem algumas coisas bem legais aí de química para vocês. E é isso, né? Façam os exercícios da aula de hoje, tá? Tirem dúvidas, gente, tirem dúvidas, né? Estamos aí para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Estudem esse material aqui. Caso seja do interesse de vocês, eu mando para vocês o CONAMA 357, eu mando a portaria 2914, eu mando as reportagens, né, que eu coloquei na aula de hoje, né, os 2 links. Se vocês quiserem mais material sobre isso, né, eu acho que é importante, é válido estudar sobre isso. E no mais, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!